O ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu 48 horas às polícias militares, civis e à Polícia Rodoviária Federal para identificarem os líderes e financiadores dos atos que sucederam o segundo turno das eleições. A decisão é de segunda-feira e envolve os bloqueios em rodovias e as manifestações em frente a quartéis. A Polícia Rodoviária Federal informou no começo da tarde de hoje que não há mais bloqueios nas rodovias federais do país. Há apenas 3 pontos de interdições, quando o fluxo de veículos é parcialmente interrompido. Elas são registradas no Pará, em Rondônia e em Mato Grosso. No total, 1.077 manifestações foram desfeitas, 65 prisões efetuadas, além da emissão de 7.325 multas a motoristas que participaram do bloqueio de rodovias. O valor a ser arrecadado com as infrações já chega a 18,6 milhões de reais. Você, Fernão? Ninguém a quem o ministro Alexandre de Moraes dá 48 horas para fazer o que quer que seja, tem obrigação de responder a ele e de obedecer a ele. Ele não está investido desse poder de dar 48 horas para nada, para ninguém. Né? E alguém precisa dizer isso na cara dele, porque ele é tigre de papel, entendeu? Na hora que você disser isso para ele, ele se amassa e vira o que ele sempre deveria ter sido. Né? Não há lei que faça o Alexandre de Moraes ter esse poder. Ele não tem o direito de dar 48 horas para ninguém, para nada. Ele não tem o direito de nada disso que ele fez, entendeu? Então, é isso, quer dizer, essa coisa cessa no momento que alguém se levantar e dizer, tá, ok, boa noite. Gostei de saber que o senhor está querendo 48 horas. Dane-se. Entendeu? É isso que precisa acontecer. O primeiro que fizer isso e acabou. A história acaba. Paulo Figueiredo. Não, achei perfeita a colocação do Fernando, porque onde diz quem investiu esse homem desses poderes? Agora, quem são essas pessoas que, assim, a polícia agora vai ter que parar para ficar... veja, não é a polícia, são as polícias militares de todo o Brasil e a Polícia Rodoviária Federal vão ter que parar os seus trabalhos, como se elas não tivessem nada para fazer, como se as cidades brasileiras estivessem todas muito tranquilas, sempre sem necessidade de policiamento, e as polícias vão ter que parar agora para atender a vendetta pessoal do senhor Alexandre de Moraes. Quando eu chamo isso aqui de... Obviamente não existem, ainda por cima. Não existem. Não existe. Assim, então, quando eu digo que o Brasil, que a gente teve até um dado momento República Federativa do Brasil, nós temos alguns momentos de transição, né? Nós tivemos Império do Brasil, Estados Unidos do Brasil, República Federativa do Brasil, e agora nós estamos na República do Xandaquistão, onde há um ser todo-poderoso que emite ofícios para as polícias. As polícias, que eram para ser órgãos do Poder Executivo, começam a receber ofícios de 48 horas do grande Xande, falando, olha, agora quero que vocês parem e identifiquem os líderes das manifestações. Eu procurei, como jornalista, identificar também quem eram os líderes das manifestações, mas por uma curiosidade jornalística, porque eu queria saber informações, né? Bom jornalista vive de boas fontes, boas informações, então eu corri atrás, eu queria saber o que aconteceu, o que o pessoal estava reivindicando, e não tinha. E isso mostra a desconexão do mundo onde esses caras vivem para a realidade. Eu falo para vocês, se vocês pararem para ler o que era inquérito de fake news e agora milícia digitais, é de você gargalhar pela inépcia dos autores. Assim, eu olhei, a maior parte tinha sido escrita por aquela delegada Denise. Eu falei assim, essa pessoa não fez Mobral, absolutamente incapaz, a peça completamente desconectada, sem pé nem cabeça. As pessoas não têm ideia, o pessoal falou de monetização de Instagram, as pessoas não têm ideia de como é que funciona a rede social, não tinham ideia de como é que funcionavam os veículos e ainda assim partiram umas conexões de Steve Bannon com Eduardo Bolsonaro, com não sei, eu falava assim, meu Deus, será que isso é proposital? Será que essa história fantasiosa... As fontes eram blogs obscuros de esquerda nos Estados Unidos. Eu falava assim, será que as pessoas têm noção será que elas realmente acreditam nisso? Será que elas acham, por exemplo, que o sucesso que certas pessoas têm nas redes sociais são realmente robôs?
Será que elas acham que o Bolsonaro ganhou a última eleição anterior, em 2018, por causa de disparo de zap e robô? Será que elas pensam isso mesmo ou isso é só a construção de uma narrativa útil? Eu sempre fiquei nessa curiosidade. Ou se eram os dois? Se elas acham mesmo que existe um gabinete do ódio? E se elas acham que os empresários, que o Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal fazer busca e apreensão na casa deles com base de reportagem de jornal, print de WhatsApp, será que eles acham que isso é real? Eu nunca sei, porque incompetência se confunde sempre com a má-fé nesses casos. Com a agenda ideológica, com a agenda de poder. Há uma confusão. Então, eu nunca sei o que é o quê. É confuso. Será que eles realmente acham que tem um grupo de empresários financiando essa manifestação? Será que ele acha mesmo isso? O que eles têm certeza é que do outro lado haverá um silêncio absoluto. É por isso que eles perderam a noção e até a preocupação de escrever peças críveis, pelo menos, né? Não precisa, porque 99% da imprensa, né, está decidida a não fazer pergunta nenhuma, por maior que seja o absurdo que venha. É a verdade. Então, a inversão nefasta do papel de porta-voz, do sem voz da imprensa, é que tirou o solo de debaixo dos pés da democracia brasileira, né? E isso está sendo seguido com esse combustível, né, dentro do legislativo, que é sensível ao que a imprensa exerce de pressão sobre ele, porque é uma entidade que vive de voto, né, e que precisa dessa intermediação, né, e muito menos ainda do judiciário, né, que está mais cercado por ser um poder de nomeados e que não tem a força do voto tão ao alcance da mão, mas que tem a força da lei, né? E deveria, então, quer dizer, esse pessoal pode ser leviano desse tanto que você está descrevendo, que é perfeitamente fiel à realidade, né? Porque todo o sistema está comprometido. Verdade. Então, se houvesse imprensa, nada disso seria possível. Por essa onda, ou isso aí vai nos afogar, né? Bom, e a partir de agora, já está com a gente também, já te devolvo, Paulo, mas vamos trazer aqui para a conversa também José Maria Trindade, direto de Brasília, agora sim, já com a gente, completando o time, bancada formada então. Falávamos aqui, Zé, sobre essa última decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que deu um prazo de 48 horas às polícias civis, militares, a Polícia Rodoviária Federal, para que identifiquem os organizadores, os líderes dos atos que estão acontecendo. Salve, Zé, boa noite. Pois é, né? São dois mundos, que as pessoas estão achando que existe, e o mundo real, né? Muito boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada aqui, boa noite a você que nos acompanha. Olha, Vitor, hoje o Congresso voltou a encher, até porque houve reunião da Comissão Mista de Orçamento. Esta é uma comissão cobiçada, mexe com muito dinheiro e por isso mesmo atrai muitos deputados e senadores. E o debate é exatamente sobre as manifestações. Alguns dizem que é preciso definir, né, o que é, afinal, o objetivo dessas manifestações. Eu senti que vários parlamentares, inclusive parlamentares que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, fazendo de conta que não é com eles. É com eles, sim. Essas manifestações precisam ser amparadas, orientadas e lideradas. Existem chacotas de todo tipo, pessoas publicando aí manifestantes como se fosse adesivo na frente de caminhão, batendo palmas para carga, cantando hino nacional para pneus. Isso não pode continuar assim. Mas quando eu digo que isso não pode continuar assim, não é para acabar com as manifestações, não, muito pelo contrário. O povo na rua é a melhor indicação da democracia, da transparência e de funcionamento dos poderes. Os poderes se sentem observados, avaliados quando as pessoas estão fazendo manifestações desse tipo. Manifestações pacíficas, insistentes,
persistentes, né? E com recados claros. Esta é a realidade. Então, o que eu estou traduzindo, o que eu vejo por aqui? É que não há ainda uma liderança, um grupo forte que abrace essas manifestações. Isso aí é o contrário de tudo que eu imaginei em termos de política. Geralmente o político é que conclama, que chama as manifestações. Agora é uma manifestação que está demorando e perfeita, né? Que está chamando os políticos. Venham, nós estamos aqui nas ruas. Senhores, olha nós aqui. Nós estamos protestando e em busca de um Brasil melhor. E não há, pelo lado da política, esta contrapartida, ou seja, esta adesão. E é isso que está parecendo muito estranho. E aí, fazendo de conta que não está acontecendo absolutamente nada, há sim uma crise. E nesse faz de conta, tudo corre aqui, a transição, nomeia fulano, e vão esquecendo. Não é assim, isso não pode continuar assim, né? Paulo Eduardo Martins, queremos ouvi-lo também. Paulo. Pois é, que bom já pegar o embalo aqui do comentário do Zé Maria. Boa noite, Zé Maria. E a respeito dessa ausência de liderança política, de deputados nas manifestações, isso vem de acordo com o que eu vinha aqui raciocinando antes de ser interrompida aqui a minha transmissão. Os deputados não vão lá porque não há mais imunidade parlamentar. As manifestações estão sendo classificadas pela maior parte da imprensa, pela Folha de São Paulo, pela Rede Globo, como manifestações golpistas. O deputado que botar a cara lá será acusado imediatamente de ser um articulador de um golpe de Estado e vai ser preso pelo Alexandre de Moraes. Imediatamente, vai ser preso, certamente. E isso é uma decisão difícil de ser tomada, visto que as pessoas estão se manifestando sem necessariamente chamar por essa liderança. Elas já sabem o que elas querem. Elas acham uma pouca vergonha tudo isso que está acontecendo no Brasil. E aí você tem que escolher a melhor forma de lutar. E aí não se trata de ter coragem ou de ser covarde, não. É um processo. Eu estou aqui detectando as coisas. Você vai perguntar para os deputados hoje, qualquer um, nenhum deles vai dizer que se sente plenamente seguro de falar na tribuna da Câmara. Imagine ir lá participar para tomar um carimbo de golpista no Jornal Nacional. É o que vai acontecer, ou seja, nós não temos mais regime de liberdades. É claro que vai ter um momento que alguém tem que tomar frente, assumir, isso vai acontecer, mas o processo ele está sendo demorado exatamente por isso, porque não há mais nenhum tipo de garantia. Esse é o nosso regime alexandrino. Paulo. Diga, Zé. Paulo, oi. Tem uma indignação, uma justa indignação que diz o seguinte: onde estão os homens de coragem? Eu conversei hoje com o senador eleito Magno Malta e ele diz o seguinte: Deus não escolheu João senão para entregar a cabeça. Ou seja, a atividade parlamentar, ela é uma atividade de risco, esse tipo de risco. O risco jurídico, o risco de entendimento, o risco de adesão. Então, assim, ser parlamentar é para entrar nesses assuntos. Não é só para ficar no plenário. E veja bem, você está relatando que até no plenário não tem coragem de fazer um discurso em apoio, né? Zé. Não, eu concordo, eu estou aqui falando disso. Inclusive, estou arrolado nesses inquéritos aí. Já fui para a delegacia e sei como eu senti o bafo poder supremo que tomou conta deste país. Eu estou não justificando um comportamento, estou descrevendo uma situação que ela é muito difícil, mas que tem que ser, sim, enfrentada, com certeza. Está em jogo aqui, a estrutura jurídica do país já foi. Ninguém mais tem previsibilidade e segurança jurídica aqui. Eu citei um ponto, o da imunidade parlamentar. Você tem o da liberdade de expressão, que ela está aí já sendo totalmente destruída por quem já a defendeu. Eu estou aqui com um trecho que eu acho super interessante que seja colocado para nossa audiência aqui. Olha só um trecho interessante. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pela maioria. Quem escreveu isso foi na ADI 4451, relator Alexandre de Moraes, está aqui no livro dele, ó. Figueiredo. Não, eu queria responder a pergunta do Zé. Onde estão os homens de coragem? Eu acho que a gente pode ligar para o deputado Daniel Silveira e perguntar a ele.
Os homens de coragem foram implacavelmente perseguidos. E a cabeça deles nos foi servida numa bandeja de prata, como João. Então, o que acontece é que ninguém se colocou diante do Alexandre de Moraes. Outro homem de coragem, posso lhe dizer também, tá? O outro aqui está aqui, asilado nos Estados Unidos. O meu querido Alan dos Santos. Está aqui, é um homem de coragem. Tem outro também preso. Roberto Jefferson foi preso. Pode condenar parcialmente a conduta dele ou não, mas não dá para questionar a coragem. Os homens de coragem... Tendo a oportunidade de ver uma eleição nos Estados Unidos onde isso não acontece, gente, porque ali você precisa ter coragem para peitar o povo, porque o povo é o único que tem, o eleitor é o único que tem o poder e a prerrogativa de caçar mandatos, né? Então, tá aí começa o aprendizado útil para nós, né? Você tem que... O sistema democrático é um sistema, por essência, de representação, né? E a ideia de representação é uma ideia, é um conceito de hierarquia, né? Você tem representação de fato se o representado tem o poder de demitir o representante. Se ele não tem, ele pode ser traído à vontade, que não acontece nada. Então, não existe representação. O problema do Brasil inteiro, que agora está explodindo, né, é que o país oficial é totalmente independente do país real. Depois que você depositou o voto na urna, aquele seu representante, supostamente, não tem mais nenhuma ligação com você. Você não pode alcançá-lo de maneira nenhuma. Ele pode escolher se ele vai respeitar a sua vontade ou não, quando ele não poderia escolher, ele não deveria poder escolher, né? Quem deveria ter o poder que o Alexandre de Moraes se arroga sobre os representantes eleitos dos brasileiros são os eleitores, né? E isso é uma tecnologia bastante simples, né, que é o voto distrital puro, aonde cada candidato só concorre por uma determinada zona eleitoral, né, e você sabe, nome por nome, pelo endereço, quais são os representados dele. E esses representados têm o poder de dar um recall nele a qualquer momento. Então, esse cara não pensa duas vezes, né, se ele precisa ter coragem para isso ou não, né? A falta de coragem dele vai se expressar correndo para agir a favor do representante dele, para não tomar a paulada, para não perder o mandato, né? Então nós precisamos começar a aprender com isso, porque você ficar dependendo da coragem, da vontade, os homens de coragem, então vai aparecer um ou dois malucos, né, que peitam qualquer situação, e o resto vai encolher na frente do corajoso lá do STF, né, que tem coragem de pisar em cima da Constituição, porque ninguém reclama. Por que não? Fora o risco moral, né, Fernão? O moral hazard, né, como a gente diz em economia, que foi criado quando o Paulo Eduardo Martins narra bem. Certos episódios ao longo da história dos últimos anos foram simbólicos e criaram o que se chama de, em economia chama de moral hazard, acho que a tradução em português é risco moral, que é quando um agente tem um determinado comportamento e esse comportamento é incentivado por uma ação ou inação. Então, veja, por exemplo, quando o presidente Bolsonaro nomeia o Alexandre Ramagem, agora deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro, diretor da Polícia Federal, e o Supremo Tribunal Federal invade a prerrogativa do presidente, descrita de forma absolutamente clara na lei, e sai dali bem sucedido com essa interferência, você cria um risco moral para esse tipo de comportamento. Quando... É isso aí. Acabou. Quando o deputado Daniel Silveira é preso e tem os seus direitos violados de forma absolutamente arbitrária, e a Câmara dos Deputados abaixa a cabeça e fala sim, senhor, e confirma aquelas arbitrariedades, ora, criou-se ali outro moral hazard.
Quando o povo foi às ruas e o presidente Bolsonaro lá atrás faz uma carta depois de desculpas ao Alexandre de Moraes, ali criou-se outro moral hazard. E foram se acumulando as ações que incentivaram Alexandre de Moraes a ter a certeza, quando ele abriu os inquéritos inconstitucionais e nenhum dos seus colegas, nenhum dos seus colegas no Supremo Tribunal Federal questionou o inquérito, talvez só o Marco Antônio Melo, nenhum dos seus colegas questionou e confirmaram os inquéritos e a permanência dos inquéritos. Quando isso permaneceu, criou-se um risco moral, criou-se um moral hazard, e eles foram se acumulando ao longo do processo. Inclusive agora, no episódio do Radiolão, quando ele extingue o processo de ofício e considera a denúncia inepta e ainda ameaça os reclamantes, ora, criou-se outro moral hazard. Então, esses comportamentos que não encontraram resistência, talvez não a resistência suficiente da sociedade, mas certamente, como o Fernão chama bem a atenção, a resistência dos demais poderes que deveriam funcionar como freios e contrapesos, o risco moral foi aumentando e nós criamos um monstro. Hoje nós criamos um monstro. Agora, eu também tenho a concordar... de oportunidade do Congresso, do pessoal que está no Congresso, né, que tem 58 milhões de pessoas na rua pedindo, pelo amor de Deus, para alguém usá-las. Fernão,